Olá, bom dia amigos, bom dia irmãs, meninas e meninos, mais uma vez aqui com a nossa live para falarmos hoje sobre o profeta Malaquias. Quem foi Malaquias? De onde surgiu Malaquias? Um grande profeta, o último livro da Bíblia, do Velho Testamento, como hoje vamos encerrar os homens do Velho Testamento e a partir da manhã até o dia 23, 24, vamos falar sobre os homens da Bíblia, mas do Novo Testamento. Então, senti no meu coração de encerrarmos com Malaquias, um profeta tão pequeno, faz parte dos profetas menores e que tem aqui uma grande missão, né? Uma missão que mais tarde nessa missão é refeita, né? Com a reforma da igreja por Martim Lutero, né? Então, Malaquias aqui tem um grande objetivo, né? Daquilo que Deus tem para a vida dele, daquilo que Deus tem cumprido na vida de Malaquias, como o Senhor falou com Malaquias, né? Como o Senhor deu a Malaquias autoridade sobre o povo, autoridade para falar com o povo, para dizer ao povo aquilo que Deus queria. Porque como foi o último livro, depois teve aquele período de 400 anos antes de Cristo, sem o Senhor falar. Malaquias entrega as suas profecias ali, já no ano, se eu não me engano, 432 antes de Cristo, quer dizer, já bem no finalzinho mesmo, quando Malaquias entrega esse livro, né? Eu perdi aqui o resumo. Tá aqui. Então, quando Malaquias entrega esse livro profético, né, com as profecias ali, e Malaquias foi um grande profeta de Deus, um grande servo, provavelmente ele andou na mesma altura entre Esdras e Neemias. Muitos historiadores dizem que Malaquias foi Esdras, mas não. Esdras foi uma pessoa, Malaquias foi outro, porque Malaquias não é um nome próprio. Malaquias pode ter sido um apelido ou pode ter sido um sobrenome, mas algumas traduções conseguem traduzir Malaquias como mensageiro, aquele que traz a resposta, aquele que traz uma boa notícia, aquele que traz uma mensagem de Deus, né? Então, foi um servo, né, muito importante para o ensinamento da igreja. O povo ali estava meio corrompido, o sacerdócio estava corrompido, a igreja fazia o que queria, os sacerdotes deixavam a igreja fazer o que queriam, como hoje está assim também, né? Ali Malaquias com as profecias bíblicas, já esperando a chegada daquele que viria resgatar Israel, a promessa de que alguém viria, a promessa do Salvador, né? Para resgatar o seu povo. O povo provavelmente espera do Salvador, e Malaquias ainda entregando essa mensagem, tentando restaurar, tentando renovar a igreja, preparando uma igreja para receber o Salvador. Mas o Senhor ficou 400 anos, então isso aconteceu 432 anos, mais ou menos, antes de Cristo nascer, e depois houve aquele período de 400 anos sem Deus falar, sem o povo ouvir a voz de Deus, quando Deus começa ali em Mateus a levantar ali os seus profetas novamente, para restaurar aquele povo, para receber Jesus, o Salvador, né? E alguns significados, algumas traduções, o nome Malaquias significa meu anjo ou meu mensageiro, aquele que traz as respostas de Deus. Enquanto alguns outros profetas, eles estavam preocupados com a estrutura física da igreja, Malaquias estava preocupado com a estrutura espiritual da igreja. E nós, como bons servos, bons líderes, bons pastores, bons missionários, bons padres, boas irmãs de caridade, bons papas, devemos nos preocupar não com a estrutura física da igreja. É bom, faz parte, nós estamos num período de reforma da nossa igreja, gostou chegar na igreja, ver tudo limpinho, tudo pintadinho, mas o que adianta eu estar entre quatro paredes lindas
e o meu coração está negro e eu não tenho experiência com o Senhor, o que adianta eu ter uma igreja bonita, uma igreja cheia de ouro, forrada de ouro, e a minha vida espiritual não está condizendo com aquilo que eu estou vivendo? Então o profeta Malaquias, nessa altura, ele queria mostrar para o povo que não bastava ter aquelas grandes mesquitas, aqueles grandes templos de adoração, aqueles grandes períodos de jejum, de sacrifício, mas se não havia ali o cumprimento profético, se a palavra de Deus estava sendo abandonada. Hoje nós estamos vivendo um período profético quase igual ou pior do que esse período do livro de Malaquias. Malaquias é o último livro da Bíblia, do Velho Testamento, e hoje nós estamos praticamente vivendo o último livro da Bíblia do Novo Testamento. Hoje nós estamos vivendo o Apocalipse. Nós vemos muitos filmes e muitas pessoas, às vezes, quando estão em lutas, quando estão em dificuldades, né? Ai, minha vida está um apocalipse. Mas é verdade, nós estamos vivendo o Apocalipse. Nós estamos vivendo o último momento da igreja. As nossas lives desse mês estamos falando sobre homens de Deus, sobre pessoas que foram usadas por Deus. E nós provavelmente seremos a última geração, porque Jesus virá e o grande homem de Deus que nós falamos todos os dias aqui é essencialmente do Senhor Jesus. Aquele que morreu na cruz por mim, aquele que morreu na cruz por você, aquele que se sacrificou para que os seus pecados sejam perdoados. Aí você vai dizer para mim assim, mas eu tenho tantos pecados. Eu sou bonzinho, eu sou boazinha, mas eu errei muito. Gente bonzinho não vai para o céu. Pessoas boazinhas não vão para o céu. Pessoas mazinhas talvez vão para o céu. Seja você bom ou seja você mal, você precisa se arrepender dos seus pecados. Você precisa aceitar Jesus. Você pode ter sido a melhor pessoa da terra ou a pior pessoa da terra. Duas pessoas em planos completamente diferentes. Um melhor e outro pior aos nossos olhos, aos olhos humanos e talvez aos olhos de Deus. Mas Deus não faz acepção de pessoas. Deus ama-nos a todos. E a todos o Senhor nos quer salvar. E a todos o Senhor nos quer resgatar. Por isso é muito fácil. É só pedir perdão ao Senhor e aceitar Jesus como seu Salvador. Muitas vezes Jesus, e nós vamos falar sobre isso a partir de amanhã, Jesus curava, Jesus transformava e dizia, vai e não peques mais. Ou a tua fé te salvou. A nossa salvação tem que vir por meio da fé. Nós precisamos acreditar naquilo que Deus fez, que mandou o seu Filho para morrer na cruz por mim, para morrer na cruz por você. Nós vamos falar um pouquinho do ministério do profeta Malaquias, né? Como foi o ministério dele, como foi o trabalho do profeta Malaquias, né? Malaquias teve o seu período profético como sacerdote, como profeta ali, num período de 458 a 433. Então, olha, faltava 433 anos para Jesus nascer. Olha bem como que os números batem profeticamente. 433 anos. O Senhor ficou 400 anos sem falar. Sobraram quantos anos? 33 anos. 33 anos foi o período que Jesus viveu na terra. Então, esses 33 anos da profecia de Malaquias até o Senhor parar de falar, foi um período de vida de Jesus. Então, esses 33 anos que o Senhor, entre a reforma que Malaquias fez, que o povo poderia ter se arrependido, que o povo poderia ter sido justificado, que o povo poderia ter sido restaurado, foi o período de vida de Jesus. Após esse período, que eu penso que esses 33 anos também foram proféticos para que esse número coincidisse exatamente com o número de vida de Jesus, é porque aquele tempo era um tempo de restauro, o povo não quis. E aí o Senhor Deus ficou 400 anos sem falar. Da mesma forma, Jesus viveu 33 anos. E ele veio para restaurar e para salvar Israel. E Israel não quis. Israel perdeu sua bênção e nós recebemos a bênção no lugar de Israel. Então, há muitos detalhes entre os profetas Neemias, entre os profetas Malaquias e
e Esdras, porque eles viveram no mesmo período, um continuando a obra que o outro fez, né? A diferença é que, no entanto, é que Esdras e Neemias eles combateram os problemas essenciais, implantando uma reforma, enquanto o profeta Malaquias confrontou o povo com profecias vindas diretamente do Senhor. Então, enquanto Neemias e Esdras usavam as profecias e queriam um restauro, um renovo, Malaquias estava direto. Olha, o Senhor hoje falou isso. O Senhor hoje mostrou isso. O Senhor hoje quer que vocês façam assim. O Senhor quer que vocês deixem de fazer. Então, Malaquias, ele era ousado. Ele enfrentava o povo com a boca de Deus falando diretamente para ele. Então, Malaquias confrontou o povo com profecias vindas diretamente do Senhor. Sob esse aspecto, é bem possível que o ministério do profeta de Malaquias serviu de apoio, de liderança a Esdras e Neemias também, porque eles se autoajudavam, né? Como já dissemos, alguns historiadores, e por tudo que tem escrito, Malaquias foi um dos profetas menores e ele foi o último profeta a escrever e o último livro a ser publicado na Bíblia, né? No Velho Testamento. Acessa ali o período dos profetas, né? E começa, a partir daí, depois de 433 anos, o período profético, que é o período que as profecias estão se cumprindo, né? Então, algumas mensagens, vamos dizer aqui para terminarmos, algumas mensagens que o profeta Malaquias nos deixou, né? Então, o profeta anunciou o estado de corrupção pelo pecado em que o povo de Israel se encontrava. O povo, ele era mesmo pecador, né? Então, o profeta Malaquias, ele não falou sobre a realidade. Então, o profeta Malaquias, ele falou sobre a realidade do amor de Deus. Ele falou como Deus amava aquele povo, como Deus queria restaurar, como Deus queria que aquele povo mudasse de atitude, como Deus queria que aquele povo deixasse de ser pecador, como Deus queria que aquele povo se assumisse, identificasse com a igreja, se assumisse a sua religião, assumisse o seu caráter cristão. Não era bem religião, mas como ele queria que o povo assumisse o caráter cristão do Senhor, né? Aqui Malaquias, ele tem a sua profecia diretamente ligada ao Senhor Jesus. Já é o último dia, olha, ele vem buscar, ele tinha sua profecia ligada diretamente no Senhor Jesus, para que o povo não desanimasse, que Deus enviaria o Messias, que Deus enviaria alguém para consolar, que Deus enviaria alguém para chamar a atenção, que Deus enviaria o seu próprio Filho para salvar a humanidade. Então o profeta também falou sobre a obra de um mensageiro que seria precedido pelo profeta Elias no Novo Testamento, que é o Senhor Jesus, né? E também falou sobre esse mensageiro que viria anunciar o Senhor Jesus, que seria João Batista. Então, Neemias abriu o caminho e João Batista chega anunciando o Senhor Jesus. Olha, virá aquele que eu não sou digno de desatar as sandálias dos teus pés. João Batista era um grande profeta, né? Foi o primeiro profeta do Novo Testamento. E ele dizia, olha, virá aquele que é maior do que eu, virá aquele que eu não serei digno de desatar as correias dos seus sapatos, né? Então, João Batista aqui, né? Ele quase que é como Elias, como Eliseu, ele é a autoridade, né, de Deus sobre a vida de João Batista. Mas nós vamos falar mais à frente sobre João Batista. Aqui estamos falando sobre Malaquias, sobre o transporte, né, desses dois profetas, o último e o primeiro, né? Como que se encaixou, como que a palavra de Deus encaixa, né? Malaquias também profetizou o culto a Deus, que o culto a Deus se espalharia por todas as nações, né? Uma profecia que começou a ser cumprida no ministério de Jesus e de seus apóstolos, onde a salvação foi anunciada,
Então que Malaquias já profetizou que nós cultuaríamos a Deus, que todas as nações do mundo cultuam a Deus, né? Então nós sabemos que Deus é único, então todo lugar no mundo cultua a Deus vivo. Há muitos outros deuses, mas, né? Rita, seja bem-vinda, minha querida. Então aqui o Senhor, profeticamente, Malaquias fala assim: virá o dia que vocês vão cultuar a Deus, vocês vão louvar diretamente ao Salvador, né? Vocês anunciarão a palavra, a salvação a gente gentílicas, a pessoas ordinárias. Vocês anunciarão a palavra a pessoas que não têm temor de Deus. Vocês vão morrer, vocês vão sofrer por amor do nome do Senhor Jesus. Tudo isso são profecias do profeta Malaquias, né? Mas o grande objetivo da mensagem do profeta Malaquias foi convocar o povo ao arrependimento, falando sobre a renovação da fé, cumprimento da promessa sobre a vida do Messias. Eu preciso ser renovada, minha fé precisa ser renovada, eu preciso sair do velho homem, eu preciso deixar as coisas de menino, eu preciso crescer espiritualmente, eu preciso amadurecer espiritualmente, eu tenho que deixar de ser chato, eu tenho que deixar de ser ranzinza, eu preciso assumir a obra do Senhor com poder, com graça sobre a minha vida, né? Então aqui o grande objetivo da mensagem de Malaquias foi convocar o povo ao arrependimento, organizar a casa do Senhor, falar sobre os maus obreiros, né? Sobre os maus pastores, os maus líderes que pegavam dinheiro da casa do Senhor e gastavam com eles próprios e não usavam o dízimo e as ofertas, né? Malaquias é um profeta também que fala muito sobre os dízimos, sobre as ofertas da casa do Senhor, né? Como ali os sacerdotes estavam gastando o dinheiro da casa do Senhor naquilo que não deveriam, como hoje acontece em muitas igrejas, né? Muitos pastores, muitos missionários, muitos líderes que pegam o dízimo, pegam as ofertas e gastam, padres, bispos, todos os líderes religiosos, não estou salvando aqui nenhum, todos, não são todos que fazem, mas todos, alguns fazem, né? Usam o dinheiro da casa do Senhor naquilo que não deve gastar. O dinheiro na casa do Senhor é para gastar dentro da casa do Senhor, para manutenção, para ajudar os pobres, para ajudar as viúvas, para ajudar os órfãos. É nesse sentido que Malaquias está chamando a atenção. Olha, onde é que vocês estão pondo o dízimo? Eu não estou vendo o dízimo, eu não estou vendo as ofertas que estão trazendo para o Senhor, vocês estão comendo, né? A maioria das ofertas não é como hoje o nosso dinheiro, mas era alimento. Então os sacerdotes não estavam levando para quem merecia aquele alimento, mas estavam gastando, né? Como os filhos de Eli faziam. Então aqui Malaquias está convidando a igreja, está convidando o povo: acorda, meu povo, porque eu preciso que vocês entendam que daqui a uns dias virá o Salvador e vocês terão a oportunidade de aceitar Jesus. Esse povo não teve, foram 400 anos sem o Senhor falar com eles. Entenda, quando Malaquias entregou essa profecia foi no ano 433, faltava 433 anos para Jesus nascer. 33 anos foi o período que o povo teve a oportunidade de se renovar. O povo não se renovou, então 400 anos o Senhor ficou sem falar. Entra João Batista na história, trazendo a mensagem do Salvador. E esse é o último homem do Velho Testamento. Amanhã vamos iniciar com João Batista, claro, o primeiro homem do Novo Testamento, não esquecendo que a base principal é o principal homem, que é Jesus Cristo. Bom dia, João, tudo bem, meu amigo? E a base da nossa pregação, a base da toda a palavra de Deus é o Senhor Jesus Cristo. Arrependei-vos e vos será concedida a vida eterna. Em João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Que Deus possa falar com você, que Deus possa ser o seu amigo leal, e que você, quando tiver dificuldade, busque no Senhor, assuma as profecias que o Senhor deixou para mim e para você. Não esqueça que você é a impressão digital de Deus e que Deus tem o melhor para a sua vida, que Deus tem algo muito importante para você. Aqui o profeta Malaquias também fala muito sobre a união dos pais e dos filhos levarem os pais a Deus
e dos pais levarem os seus filhos a Deus. O compromisso que você tem com a sua casa, o compromisso que você tem com a sua família. Leia o livro de Malaquias, são poucos capítulos, com 10 minutos ou 20, você consegue ler todo o livro de Malaquias e você vai entender o cuidado de Malaquias, profetizando o cuidado de Deus através de Malaquias, profetizando que você como filho deve levar seus pais a Deus e você como pai deve levar seus filhos a Deus. Esse é o compromisso hoje. Se Deus trouxe essa palavra hoje, você está ouvindo, é porque Deus quer falar com você. Você tem falado de Jesus para os seus filhos? Quando você for para o céu, só uma pergunta básica. Quando você for para o céu, você vai ficar feliz de ver seu filho ficando aqui na terra? Você vai ficar feliz de ver os seus pais ficando aqui na terra? O seu irmão, o seu tio, a sua avó? Hoje é tempo de salvação. Ah, mas eu não tenho intimidade, eu tenho dificuldade de falar de Jesus para meus filhos, eu tenho dificuldade de falar de Jesus para meus pais. Ah, minha mãe é velhinha, já está caduca, já está com Alzheimer, não vai entender? Vai entender que a palavra diz que nem os loucos errariam o caminho. Então, seu compromisso hoje é falar com seus pais, com seus tios, com seus avós. Jesus te ama, Jesus quer te salvar. Falar com seus filhos. Olha, meu filho, Jesus te ama e Ele quer te salvar. Se você não tem coragem de falar pessoalmente, manda uma mensagem. Mas fale. Este é o recado de Deus. Essa é a palavra profética que Asa deixou. E essa é a palavra profética que eu quero deixar para você. Fale de Jesus para alguém. Fale de Jesus para sua família. Fale de Jesus para os seus filhos. Leve a salvação até a sua casa. Em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, abençoa todas as famílias, todas as casas, todos os filhos, todos os pais, todos os casais, todos os membros que se reúnem no mesmo lugar, todas as igrejas, que haja restauro, que haja renovo, que haja comunhão com o Teu Espírito Santo, que possamos ter oportunidade, Senhor, de falar de Jesus, de anunciar a Tua salvação, como Malaquias fez e como muitos grandes homens da Tua palavra fizeram. Usa-nos com poder, como farol, Senhor. Usa-nos como farol para anunciarmos as boas novas do Senhor, em nome de Jesus. E Deus te abençoe, que Deus te dê graça. Amanhã estaremos aqui, começando com João Batista, falando sobre os homens do Novo Testamento. Você é bem-vindo a nossas lives, você é bem-vindo à nossa igreja. Eu sou missionária da Igreja Assembleia de Deus Missão no Porto Santo. Nós temos culto todas as terças-feiras às 20h30 e aos domingos às 10h30 da manhã. Às quarta-feiras nós temos o grupo de ligação nas casas. Seja você nosso convidado, manda mensagem, quer oração, nós oramos por você, quer uma visita, nós vamos à sua casa te visitar. Estamos à sua disposição, porque nós amamos vocês e o Senhor ama muito mais. Até amanhã, se Deus quiser. Fique com Jesus.